Oi, estamos aqui de volta com o nosso amado e superestimado, claro, videocast. Escuta essa ideia. Bom, vocês já perceberam aqui que estamos repaginados, com cara nova, mas sempre com foco de levar muita informação e empreendedorismo com qualidade em nosso bate-papo. E para essa estreia, eu convido agora o meu parceiro de programa, o publicitário Dorival Júnior. Dorival, seja muito bem-vindo ao Escuta Essa Ideia. A bola agora é com você, comigo também, né? Oi, gente, eu estou muito feliz em conduzir esse programa junto com a Luana. Esse é um espaço que a gente pode discutir assuntos interessantíssimos para os pequenos negócios do nosso estado, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é super importante, que é saúde mental. E já que vamos para esse debate, vale aqui pontuar que a saúde mental e o empreendedorismo dialogam muito entre si. Mas aí é preciso entender, como tudo na vida, o que é saudável e o que é tóxico. E para mostrar que esse caminho não precisa ser terrivelmente pesado, o Escuta Essa Ideia de hoje bate um papo com a analista técnica do Sebrae, Vivian Reis, e o psicólogo Erismar da Silva Santos. Queridos, sejam muito bem-vindos ao Escuta Essa Ideia de hoje. Olá, pessoal. Muito feliz em estar aqui hoje falando sobre uma temática tão pertinente que é a saúde mental, né? Um tema extremamente em alta. Olá, pessoal. Um tema bastante fantástico, né? Principalmente quando a gente coloca a empresa e o trabalhador dentro dessa temática. Então, acredito que a gente vai quebrar alguns tabus aqui. E vamos de bate-papo, Isso. né? Então, a gente sabe que alguns dias estará tudo bem, outros nem tanto. Mas nem por isso vamos achar que tudo é trevas nesse mundo do empreendedorismo. Afinal, faz parte do jogo. Erismar, eu quero que você fale aqui pra gente agora onde está o pulo do gato nessa narrativa? Como que a gente pode empreender, como que a gente pode conduzir esse trabalho, ou qualquer trabalho na vida, e não surtar? Literalmente, não surtar. Essa é uma boa pergunta, né? Mas vamos lá. Todo trabalhador, todo empreendedor, quando ele tem a ideia de empreender, a ideia é ter os bons resultados. Mas muitas das vezes esses resultados eles não vêm de uma forma tão rápida quando eles querem. Então a ideia é você tentar colocar esses pontos, né, os pontos negativos, os pontos positivos em uma balança e daí então a gente pegar os pontos positivos e tentar trabalhar os que são negativos. A maioria das vezes as empresas elas iniciam um trabalho e com um tempo muito rápido, né, eu acho que o Sebrae tem esses dados, elas fecham a porta, justamente por não saber balancear esses pontos. Eu acredito que a partir do momento que a empresa ela pensa nessa possibilidade, né, do positivo, mas também que pode ter casos negativos, a gente vai trabalhar uma ideia mais futuro, com mais produtividade. Eu acredito que é essa a ideia. E quando você fala no positivo e no negativo, você fala também contando com a saúde mental, né? Assim, que eu acho que isso acaba vindo muito em conjunto, né? A saúde mental está justamente ligada porque você não planejou, talvez que alguma coisa poderia dar errado ali no meio do caminho, seria isso? Justamente isso. Quando a gente vai falar de empreender e não trabalhar a parte emocional, às vezes a gente pode ter alguns problemas futuros. Então, quando você trabalha uma equipe emocionalmente, tanto a equipe quanto o profissional que está na frente, tem que ter esse cuidado, para que você não venha passar por cima de algumas coisas que talvez não precisaria. Então, a saúde mental ela é um casamento, né? Não tem como eu desvincular a minha saúde mental da minha empresa, dos meus colaboradores. Então, é um casamento que tem que ser sempre traçados pontos que devem ser melhorados cada dia. Eu acredito que muitas das vezes as empresas esquecem esse momento de balancear, de rever, conversar com seus funcionários, ver os pontos negativos, o que é que pode melhorar ou não. Eu acredito que esse é um ponto de partida. E é legal também a gente falar que aqui no Sebrae está super empenhado em mostrar a importância da saúde mental, seja para os colaboradores, para os empreendedores ou quem de fato transita ali no mundo dos pequenos negócios. Então, Vivian, responde para a gente como que o Sebrae tem agido diante dessa constância. Como que a instituição tem se preocupado com a saúde mental dos seus colaboradores?
Bom, então o Sebrae é uma excelente referência, né, de como trabalhar a saúde mental no ambiente de trabalho. Nós temos hoje diversas ações dentro dos programas de saúde e segurança que nós desenvolvemos para os nossos colaboradores que atendem essa necessidade para o nosso público interno. Então, quais são essas ações? O Sebrae ele oferece assistência médica aos colaboradores, que contempla os atendimentos psicológicos e de psiquiatria quando houverem encaminhamentos. E, além disso, para os nossos colaboradores que não são empregados e para os empregados também, nós temos um programa de atendimento psicológico semanal na Isso é muito legal. sede. Exatamente. Tem todo o suporte, né? Isso, então a gente tem um grupo de estagiários, né, que às vezes não é alcançado pelo benefício da assistência médica e que pode utilizar o nosso plantão de atendimento psicológico semanal. Então essa foi uma iniciativa que nós começamos em 2023, no mês de setembro, e que tem rendido bons frutos para a casa como um todo. E você tem sentido a melhora dos colaboradores com esse incentivo que o Sebrae vem dando? O que nós observamos, Dorival, além da melhora, no sentido de o colaborador se sentir acolhido e sentir que ele tem um canal que ele pode contar num caso de necessidade, né, emocional, num caso de necessidade de transtorno, de fato, psicológico, isso tem trazido bons resultados, sim. E tanto na produtividade, né? Porque um colaborador com saúde mental em dia, ele produz mais, ele promove um clima mais harmônico, né, dentro da sua unidade ou das regionais, porque esse atendimento alcança todos os municípios em que o Sebrae tem escritórios. Então, tem sido, sim, muito positivo o resultado, né, que nós temos colhido dessas ações. Que bom, né? E como esse tema é importante, né? Inclusive, esse assunto se tornou um dos mais populares nas redes sociais, a saúde mental, né? Sejam com textos, publicações, memes. O fato é que a narrativa ganhou força depois da pandemia da Covid-19, né? Quando a saúde emocional aí de todo mundo, eu acho que literalmente ficou abalada, né? E não dá mais pra gente ser o mesmo. Depois da pandemia, né? Eu acho que depois de 2020... muita coisa mudou aí, ou quase tudo mudou, a gente teve que se repaginar, né? Se adaptar, né? Se adaptar, Sim. isso, e transformarmos em outras pessoas, né? Isso, claro, está muito envolvido também com a saúde mental, né, gente? O que foi aquele isolamento, o que foi tudo aquilo, né? Parece assim, quando a gente pensa, parece um sonho, um pesadelo, não sei, algo que... parece que está além da nossa realidade, né? E dentro de um contexto real e mais dinâmico, como nós podemos, Erismar, cuidar da nossa saúde sem demonizar o trabalho, sem colocar o trabalho também como vilão de tudo, falar, ai meu Deus, meu trabalho, não sei o que, né? Porque não dá também, é o nosso trabalho, a gente precisa dele, mas como fazer essa mesclar aí uma coisa com a outra, né? E dar tudo certo no final? Eu costumo falar que é um equilíbrio, né? Quando a pessoa ela entra numa empresa, a ideia da empresa é que esse trabalhador venha ter resultados, né? Que toda empresa busca isso. E dentro, para ter esse resultado, é necessário ter esse equilíbrio, né? Então, o trabalhador ele tem que ter todo esse hall, seja na parte emocional, na parte financeira, na parte familiar. Tudo isso é um casamento que tem que ser trabalhado de uma forma conjunta. Então, isso que é feito dentro do Sebrae, se todas as empresas pegassem essa ideia, ia ver que teria a produtividade com certeza ia aumentar, porque esse equilíbrio é necessário. E que é importante, né? A gente não pode simplesmente minimizar e nem ignorar quando algum colaborador, algum funcionário está ali apresentando sintomas, né? Não dá para... eu acho que já passou o tempo de que a gente simplesmente vira as costas e deixa para lá, finge que não é algo sério, porque é algo sério. E como a gente disse no início do programa, não tem como. O serviço, o trabalho dialoga com a saúde mental, né? Isso, e é importante a gente reconhecer a própria humanidade, né? Isso serve para cada um daqui. A gente não é super-herói, então nossas dificuldades, as nossas fragilidades, é interessante que a gente reconheça isso para a gente buscar ajuda. Isso vale tanto para o empreendedor quanto para o colaborador, né? Então... Vivi, a gente sabe que existe uma linha muito tênue entre ser produtivo, ser ágil e despertar ali talvez um burnout por trabalhar demais.
Então, de que maneira você enxerga que essa linha tênue pode ser trabalhada do colaborador entender até que ponto ele precisa ter as entregas dele, mas até que ponto aquilo está prejudicando ele, levando ele talvez para um outro nível de trabalho, de gerar um burnout? Dorival, a palavra de ordem é equilíbrio, né? Como o Erismar comentou. Então eu preciso sempre buscar o equilíbrio emocional, o equilíbrio com a minha saúde física e o equilíbrio da saúde mental, principalmente. Um dado importante que nós temos, já que a Luana comentou agora há pouco sobre os reflexos da pandemia na saúde mental, é que em 2021, o número de afastamentos que nós tivemos, né, no Brasil por transtornos psicológicos ocupava a 3ª posição nos afastamentos previdenciários notificados ao INSS. Um número alto, né? Um número bem alto. Em 2023, nós subimos, o saúde mental subiu para o 2º colocado no número de afastamentos, né, previdenciários. Isso, quando eu falo de afastamento, são superiores a 15 dias. Então, a gente tem os casos subnotificados, que são as situações onde as empresas elas não se atentam para esse sinal que o colaborador, às vezes, demonstra, né, no seu dia a dia no trabalho. E nós temos ainda a situação dos afastamentos de menor duração, 3 dias, até 14 dias, que não geram afastamentos por doença do trabalho. Então, isso é um número que nos preocupa, né? Nós estamos, em termos de saúde mental, atrás somente das lesões corporais, que ocupam o 1º lugar. Então, de que maneira o empreendedor, né, as organizações estão trabalhando as questões de saúde mental com as suas equipes? E isso é fundamental. Eu preciso estar bem emocionalmente para gerar o resultado que a empresa espera. Então, essa linha tênue, ela só vai ser alcançada com sucesso se nós buscarmos esse equilíbrio. Eu acho também que agora muito se fala, né, sobre a saúde mental, sobre as doenças mentais, sobre burnout, depressão. Eu acho que antes esses casos eram mais subnotificados, né? Ou às vezes nem eram notificados, né? Então, assim, ainda bem que a gente teve essa evolução, né? Já se fala muito sobre isso. Eu acho que essas novas gerações já têm conhecimento, seja até mesmo por meio de memes, como eu falei aí no início do programa, né? E eu vejo isso como muito positivo, né, pra gente. E bom, diante de tudo que já sabemos e de tudo que já foi dito aqui, a gente entende que cabe ao empreendedor também cuidar da sua equipe, do colaborador, seja a empresa também, como a Vivian colocou aqui, e inclusive dele mesmo, né? E funcionário? Funcionário, isso aqui é para você, ó. Você também precisa ter equilíbrio na sua rotina e saber a hora de parar. Acho que o que vale, né, é deixar reflexão sobre isso e entender que ninguém quer super-herói. E nem sempre precisamos dar conta de tudo, né? Obrigado, Vivian. Obrigado, Erismar. Essa participação do Escuta Essa Ideia foi incrível. Nada, eu que agradeço. Muito feliz por estar aqui e contribuir, né, com as organizações, com os pequenos negócios, com essas dicas sobre saúde mental. Agradeço o convite. Eu costumo falar que se eu não mudar, nada muda. Então fica aí a dica para quem está nos ouvindo. Parte do princípio, eu preciso mudar para que ao meu redor também possa mudar. A transformação começa na gente. Transformação coletiva, né? Isso? É verdade. Ó, eu sei que a gente tinha muita coisa ainda aqui para debater, para falar. Talvez aí quem está nos assistindo, Dorival, nos ouvindo, pensar, ai meu Deus do céu, e não falaram disso, não falaram daquilo. Mas enfim, nosso tempo é curto. Obrigada a todo mundo que nos ouviu ou nos assistiu até aqui. Temos muito assunto ainda importante e sério pela frente. Isso aqui é só o começo, mas claro, sempre debatido de forma leve. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e nos streamings também. Até o próximo programa, tchau!